Irmãos, é o seguinte, então, o título aqui é Necessário Obedecer. Então é um assunto que já vem margeando o nosso coração, margeando o nosso sentimento, e o Senhor tocou no nosso coração de estar compartilhando essa mensagem sobre a questão do obedecer, né? E eu queria pedir aos irmãos que abrissem no livro de Lucas, capítulo 15, vou estar compartilhando sobre esse assunto, sobre a parábola do filho pródigo. Do 15, do 11 ao 24. Eu vou ler para os irmãos, tá bem? E continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Até aqui, irmãos. Então, em algumas mensagens anteriores, a gente viu muitos assuntos sobre a nossa condição, né? Sobre a ovelha perdida, o valor do arrependimento e sobre essa parábola mesmo do filho pródigo, que são os 2 filhos perdidos, e o perdão dos pecados, o rico e o Lázaro, e o jovem rico. Então, esses assuntos trouxe muito sentimento para que a gente pudesse estar dando base a essa mensagem sobre a obediência. Porque era a nossa condição. Nós estávamos numa condição de pecadores, né? Uma situação lamentável. Então, com base nessa parábola, irmãos, da parábola do filho pródigo, então veio esse sentimento. Por que a parábola do filho pródigo? Porque ela é uma parábola riquíssima. Ela pode nos trazer vários assuntos a respeito dela, né? Inclusive da comunhão entre pai e filho, comunhão entre os irmãos, mas o nosso sentimento hoje especial é sobre a questão da obediência. Eu queria ler aqui no mesmo capítulo, 15, 11, para dar a introdução nessa mensagem. No 11 diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Então, esse versículo mostra que não dá para perceber tanto. Mas aqui existe uma desobediência. Esse versículo fala de uma
rebelião. Esse filho pródigo, ele tinha a presença do pai. Ele vivia num ambiente onde havia amor, havia cuidado, havia ordem, havia autoridade. O pai como cabeça. Interessante que aqui o pai ele não impede, ele não fala nada, ele não questiona. Ele simplesmente reparte os bens e dá a parte que cabe a ele e ele vai embora. Para a gente perceber, irmãos, que obedecer ou desobedecer é uma escolha. É uma escolha que a gente faz. A autoridade do pai, ela não é para nos repreender, mas sim para que a vida dele possa nos alcançar. Então o pai deixou ele ir. Vai filho, vai ter as suas experiências. Você fez uma escolha, então pode ir, não tem problema. O pai repartiu e ele foi. Então essa mentalidade do filho pródigo, irmãos, se a gente for a fundo, é uma mentalidade de rebelião. Porque ele saiu debaixo dessa autoridade do pai. O pai era o cabeça. Ali havia uma ordem, havia uma liderança. A gente vê por esse quadro, né? Ali tinha servos, ele tinha bens. Então ali havia uma administração. E o filho simplesmente, com a mentalidade terrena, de olho nos bens do pai, e quis viver uma vida dissolutamente. E partiu para uma terra distante. Queria ler com os irmãos, para falar um pouco sobre essa mentalidade, em Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram a dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, por isso que eu digo que essa mentalidade do filho pródigo, ela é uma mentalidade de rebelião. No livro de Isaías também tem um versículo que diz o seguinte, Isaías 65:2. Vou ler para os irmãos. E Deus disse: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Em Jeremias 6:19. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Agora, Isaías 55, de 8-9, diz o seguinte, o próprio Deus falando, irmãos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos. São os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, esse filho pródigo, ele criou essa mentalidade. Se apartou da presença do pai. Então, quebrando esse princípio. E sabemos que na história, a consequência ela foi trágica. Trouxe muita perda para esse rapaz. Então, isso serve de alerta para nós. Nós, como os filhos de Deus, precisamos estar debaixo dessa cobertura, dessa autoridade, não só como filhos de Deus também, mas isso serve para nosso relacionamento pessoal, na nossa família, no nosso convívio social. Então a gente precisa estar debaixo de uma liderança. Quando a gente desobedece alguma coisa, a desordem, a contenda, a rebelião, isso gera intriga, né? Isso não é bom para nós. Seja na escola, seja no trabalho, seja em casa. Então a gente precisa estar, né, embaixo
de uma submissão. E isso trouxe Só perda. para esse filho pródigo. Nos versículos, voltando lá no capítulo 15 do filho pródigo, do 13 ao 16, aqui a gente vê a situação em que ele caiu. Vou ler para os irmãos do 15, 13 ao 16. E passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A gente vê aqui a consequência desse filho pródigo. Ele começa a ficar pobre. Então ele gastou tudo o que tinha. No 15, então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Você vê bem, aquele filho que tinha tudo em casa, desfrutava da presença do pai, tinha uma honra, né? Todo mundo olhava para ele, falava, uau, né? Eu queria ser igual esse moço, igual esse menino. Mas aqui agora a gente vê uma condição trágica, que ele, ao afastar do pai, sair debaixo dessa autoridade, né? Ele teve grande consequência sobre isso. E agora ele passa a ser um filho que tinha tudo, agora um cuidador de porcos. Isso era desonroso para ele, irmãos. Todo mundo que olhava para ele falava, não é aquele, né, que morava lá em tal lugar, tinha tudo com o pai, agora está ali, cuidando de porcos. Tinha uma posição de autoridade, por ser filho do pai, ele poderia muito bem dar o comando aos seus servos, e agora ele está nessa condição, servindo porcos. Esse é o perigo que a gente corre, em sair debaixo dessa autoridade, debaixo dessa cabeça, e ter esse coração de desobediência, né? E 16 diz o seguinte, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos que comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você vê a situação. O povo olhava para ele com desprezo. Então, essa é a recompensa que o mundo nos oferece, que o mundo ele mostra para nós. Ele nos atrai em essas promessas enganosas. Ele nos promete riqueza, nos traz pobreza, né? Nos traz honra, e a gente colhe desonra. Isso é uma profunda enganação, irmãos. Então, a gente precisa ter uma mente equilibrada, uma mente sóbria, para não cair nesses enganos. Amém? Aí o 18 diz o seguinte, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse 18, irmãos, ele fala assim, levantar-me-ei. Aleluia. Esse irmão, ele caiu em si. Isso mostra um arrependimento. Então, mensagens anteriores, o irmão Zé compartilhou, né, sobre o valor do arrependimento. Sabe, quando a gente se arrepende, irmãos, isso é um princípio maravilhoso. É o nosso caminho de volta para casa. O arrependimento nos faz enxergar a nós mesmos, a nossa situação em que nós vivemos, e passamos a enxergar o outro lado da coisa, né? Quando ele estava na presença do Pai, ele não tinha olhos para o Pai. Ele não via o Pai, ele não enxergava. Mas depois que ele saiu, passou por essas experiências, caiu em si e teve arrependimento, aí ele começa a focar os olhos do Pai, né? Começa a enxergar essa autoridade. Fala, meu Pai é o cabeça. Na casa do meu Pai tem tudo. E eu aqui morrendo de fome, né? Louvado seja o Senhor por isso, que isso também nos traz luz e revelação para que a gente possa ter esse cuidado. Está sempre olhando para o Pai. A casa do Pai está sempre o melhor. Ele é o cabeça. Está tudo à nossa disposição. E nós precisamos estar nessa presença. Então, eu queria dar um recado também para os jovens, para os meus filhos que hoje estão aqui, né, vieram observar a mensagem. Então, que a gente não quebre esse princípio de autoridade. O livro de Efésios, no capítulo 6, também ele fala que honrai pai e mãe,
para que te vá bem na vida. Então, quando a gente desobedece, a gente quebra esse princípio. E a consequência, como a gente vê, ela é trágica. Né? Mas louvado seja o Senhor, que esse pai amoroso estava sempre presente, estava sempre ali, sempre esperando, e olhava de longe, aguardando esse filho querido e amado, como a gente cantou nos hinos hoje. Rebelde foi o meu coração, mas tu me amaste com tal compaixão, né? Fui inimigo teu, mas o teu amor venceu. Então, irmãos, Deus ele está sempre pronto, sempre com esse amor, com esse olhar para cada um de nós, nos esperando, nos aguardando. Então, por isso que a questão do arrependimento ela é importante para a nossa vida, todos os dias, que a gente possa se arrepender, se achegar embaixo dessa submissão, em obediência, que nos conduz à presença de Deus e esse desfrute pleno da sua presença. Então, a bênção é consequência disso. Quando a gente nos achega, a gente começa a desfrutar das suas bênçãos. Aqui mais para frente diz o seguinte: o pai, porém, disse aos seus servos, versículo 22 do 15, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália aos pés. Esse anel no dedo, ele significa autoridade. Olha só que maravilha. A condição que ele estava, de repente, o pai o acolhe, o abraça, o beija e restitui tudo aquilo que ele havia perdido. Não olhando para a condição em que ele estava. Mas ele até ignorou aqui, né? Pai, chegou com o maior discurso diante do pai. Pai, pequei contra o céu, contra a terra. Tá, o pai já automaticamente já lhe deu uma melhor roupa, né? Trouxe de novo a sua condição em que estava antigamente. O pai não olhou para aquilo que ele, para a sua rebelião, para as coisas erradas que ele praticou. Não ficou questionando. Mas o Senhor deu esse pai, ele já justificou ele imediatamente, dando-lhe uma vestimenta, uma sandália nos pés, que antigamente os escravos andavam descalços. Essa era a condição dele, que quando ele saiu debaixo dessa cobertura e dessa autoridade. Ele se tornou um escravo, começou a guardar porcos, mas o pai estava pronto para honrá-lo novamente e colocando ele numa posição de autoridade. Porque este meu filho estava morto, versículo 24, e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Percebe que nesse ambiente havia um novilho. Isso representa Cristo, irmãos, como nosso desfrute. O Pai está sempre pronto, Cristo está sempre pronto. Nós aqui, às vezes, pisamos na bola. A gente se afasta de Deus com a mentalidade que desagrada a Ele, às vezes, de vez em quando. E nós nos afastamos desse Pai. Mas esse Pai ele está sempre disposto a nos perdoar e sempre pronto a nos dar esse desfrute. Que a gente possa ter um coração de arrependimento e nos voltar constantemente ao Senhor. Então, esse quadro, ele revela muito a nossa condição, também de pecador, como éramos, né? Mas louvado seja o Senhor, que esse princípio ele se aplica a nós, como filhos de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e graça, Ele nos preparou o seu Filho em obediência, para poder nos alcançar. Queria ler com os irmãos Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Aqui mostra, irmãos, que o Senhor ele foi obediente. Ele teve um viver humano, e em Hebreus também fala que ele aprendeu a obediência. A obediência, ela é um caminho a ser trilhado. O Senhor, ele era perfeito. Ele já era obediente. Só que ele trilhou esse caminho, e em Hebreus fala que ele aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu. Às vezes a gente passa por sofrimento, mas isso aos olhos de Deus a gente precisa ter um olhar de sabedoria também, enxergar que os sofrimentos, ele é para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, para que a gente possa ter esse coração de obediência, para que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor alcançou. Filipenses fala que ele assumiu uma posição elevada. O versículo 10 fala para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebe que o caminho da obediência, ela nos leva à glória, irmãos. Então que nosso coração possa ter esse coração, um coração de obediência ao Pai. Por isso o Senhor enviou seu Filho, para que a gente pudesse o receber. O Evangelho de João fala o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Então essa obediência é para levar a cabo o propósito de Deus, que é se dispensar a si mesmo para cada um de nós. No capítulo de Apocalipse, queria ler para os irmãos um versículo, no capítulo 22. Capítulo 22, de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem, o rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. A gente vê que, nesse capítulo, a gente vê a autoridade de Deus sendo restaurada totalmente. Porque, pela palavra, a gente vê que houve uma rebelião. Houve um desobedecer. E essa rebelião entrou no homem, irmãos. Nós somos rebeldes, somos filhos da ira, mas louvado seja o Senhor que Deus enviou seu Filho. Né? E João fala aqui, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, esse Filho é para levar a cabo toda a obediência. Então, quando nós temos esse Filho, quando cremos pela fé, nós recebemos esse Filho e ele foi, de uma maneira absoluta, obediente a teu Pai. Então, com base nele, é que podemos nos achegar diante de Deus, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Eu vou passar a mensagem para o Mineiro agora, para ele dar continuidade nesse sentimento sobre a obediência. Amém? Amém, irmãos. Essa questão da obediência é algo que tem me incomodado há algum tempo, e em conversa com o irmão Éder, a gente, pela oportunidade que a Isel nos deu de falar um pouco sobre algo aqui, a gente acabou optando por falar um pouco sobre obediência. E algumas coisas me chamaram muita atenção, além do que já tinha acontecido no passado. E a primeira coisa delas foi a questão do que significa obedecer. O que é obedecer? Obedecer, e no meu conceito, eu estava formatado internamente que submeter era submeter-se à vontade de outrem. Ok? O que é obedecer a alguém? Você se submeter à vontade de outrem. Mas aí eu tive olhando um pouco mais sobre o que é essa palavra, e foi acrescentado uma palavrinha no final que para mim muda muito. E a tradução o significado é submeter-se à vontade de outrem e executá-la. Então não basta só concordar
com aquilo ou com aquele com o qual você tem que se submeter, mas você tem que executar. Então, exige ação, irmão. A obediência não é só você concordar com tudo e ficar sentadinho do lado, mas exige que você execute, que você tenha uma ação com relação a essa questão de obediência. Okay? Também duas outras palavras me chamaram a atenção, porque num estudo passado que a gente fez aí a respeito em números, ficou duas palavras muito fixadas na gente no final do estudo, que era ouvir e obedecer. O que você ouvir, você obedece. E também, olhando algumas coisas lá na palavra, também existem duas palavras que eu não diferenciava e acabei diferenciando, que é escutar e ouvir. E dependendo do contexto em que isso está inserido, há uma diferença entre escutar e há uma diferença entre ouvir. E, levando em conta um contexto geral, da maioria das passagens em que essas palavras são citadas, o escutar tem a particularidade de tornar-nos atentos. Quando nós escutamos, é chamada a nossa atenção. Mas o ouvir envolve entender e perceber. Entendimento e percepção no ouvir. Então, nós precisamos escutar, né? E depois nós temos que buscar tanto o entendimento como a percepção daquilo que nós... Isso é o ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, aquele que tem ouvidos, entenda e tenha a percepção adequada sobre isso que está sendo colocado para você. Então, eu achei que esse contexto formaliza, ou formatiza, ou formata essa questão de como nós devemos buscar a nossa obediência. Nós, às vezes, quando tem algum barulho, a gente escuta, mas depois, quando nós vamos olhar mais profundamente, você percebe, esse barulho é originário daqui, esse barulho é originário dali, isso é daqui. Então, você tem uma percepção mais adequada, um pouco mais aprofundada, quando você para ouvir. Então, talvez, em muitas ocasiões, nós escutamos a palavra de Deus, mas não ouvimos. Né? Aquilo chega no nosso coração e a gente fala, poxa, que legal. Né? Mas depois a gente sai dali, a gente não tem o entendimento nem a percepção adequada que nos leva à obediência, que acaba nos levando a executar aquela mensagem que foi colocada no nosso coração. E todos nós sabemos muito bem o que nos impede de fazer isso. Né? Existe um ego, existe algo aqui dentro que nós precisamos tirar. E que nós precisamos nos esvaziar disso para que isso seja realmente formatado dentro de nós. E dentro dessa linha de pensamento, ontem até a gente estava conversando ali, e o irmão, acho que foi o Alexandre que falou, o pensamento lá do Descartes, que falou, penso, logo existo, né? E eu estava pensando até com relação a isso ontem à noite, e a gente vê que essa questão da obediência, ela tem muito a ver com a questão do crer nosso. Né? Então, a gente vê claramente em inúmeras passagens, que eu não vou citar aqui para vocês, mas a gente vê que o crer é a mola propulsora para obedecer. Né? Então, se você crê, existe uma eleição, e lá em 1 Pedro já disse, né, que nós fomos eleitos para a obediência. Em 1 Pedro 1, de 1 e 2, se os irmãos puderem me acompanhar, já que a gente citou aqui, vamos colocar 1 Pedro 1, os versículos de 1 Pedro 1 e 2. Né? Então diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Quantas vezes nós escutamos isso e quantas vezes nós ouvimos isso? Qual é o entendimento, qual é a percepção que nós temos e que execução que nós fazemos isso a partir dessa necessidade e a eleição que nós fomos fazer? Quem é eleito tem que tomar posse, não é? Vereador, prefeito, deputado, quando eles são eleitos, eles têm que tomar posse. Primeiro são eleitos, depois tomam posse.
Então, nós já fomos eleitos, agora nós temos que tomar posse. Essa obediência. E me chamou muita atenção também, irmãos, vocês se lembram da primeira manifestação escrita na Bíblia da parte de Jesus? Qual foi? Está em Lucas 2, 49 e 52. E eu achei interessante isso aqui, porque, só adiantando aí para os irmãos, o endereço fácil, Lucas 2, 49 a 52. Foi aquele sumiço lá do menino Jesus, né? Que eu achei muito interessante, né? Que essa é a primeira vez a primeira manifestação que é relatada aí no Evangelho de Lucas, que Lucas coloca, né, da manifestação do Senhor. Ele diz o seguinte: a primeira coisa que o Senhor faz é uma pergunta. Ele fala para os pais dele assim: por que vocês estão me procurando? Estava sumido, fazia 3 dias. Imagina Maria e José, como é que estava o coração desses pais, né? E ele fala: mas por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que eu tenho que me ocupar das coisas do meu pai? Obediência. E no coração daquele menino de 12 anos, isso já estava formatado, isso já estava testificado. E no coração dos pais, eles não tinham a menor ideia. Eles não estavam no mesmo formato. A obediência para eles era dos pais para com os filhos ali, José e Maria. José os obedece. E ele fala: mas vocês não sabiam que eu tenho que me ocupar das coisas do meu pai? Né? Que surpresa que esse menino teve em saber que eles não tinham se dado conta disso, que ele deveria se ocupar das coisas do pai. Essa era a ocupação. Então, irmãos, a gente vê a primeira manifestação do Senhor, ainda com 12 anos, foi nos chamando a responsabilidade com relação à obediência. Tanto que o próprio relato depois fala que os pais não compreenderam isso, mas ele foi com eles e lhes era obediente. Então, tudo bem, eu vou ser obediente a vocês aqui, mas não se esqueçam que a minha obediência ao Pai, ela é superior a tudo. É bom que vocês saibam disso. Então, irmãos, nós temos esse obedecer como uma necessidade definitiva dentro de nós, e nós temos que ter o nosso coração formatado nessa direção. Nós temos que ter esse coração aberto. Irmãos, nós temos que nos esvaziar de todo esse ego que nos impede, que quando fala que nós temos que obedecer a alguém, parece que lá de dentro brota uma força imensa contrária, fala: eu obedecer a alguém, né? Parece que tem algo, uma rebelião interna, que acaba nos impulsionando contra obedecer à vontade do Senhor. E agora, essa obediência, irmãos, inclui a palavra executar. O Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então não ficou numa obediência superficial, ou eu vou te obedecer até certo ponto, e a partir daí, aí eu não dou conta mais. Mesmo que eu não queira, mesmo que a minha humanidade saiba que é um sofrimento demais, por demais penoso, eu vou obedecer. Então, irmãos, como foi dito, essa necessidade de nossa de obedecer, às vezes ela é muito confundida. A gente falou muito do amor de Deus, a gente falou muito desse carinho, desse cuidado amoroso que o Senhor tem conosco, porque isso é uma realidade. Mas nós não podemos nos esquecer de outras coisas que formatam o caráter de Deus. Tem várias coisas que fazem parte do caráter de Deus. Então, se eu perguntar aqui, irmãos, olha, quem conhece João 3,16? Todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal forma, né? E quem conhece João 3,36? João 3,36 fala que aquele que não obedece, o Filho de Deus, permanece na ira de Deus. É o mesmo capítulo, irmãos. Tá?
Então, esse Deus, irmão, ao nos amar, em 3,16, quando Deus diz que, quando é escrito que Ele nos amou de uma forma tão intensa que deu seu Filho, Ele não abriu mão dos outros atributos que Ele tem. Ele não deixou de ser justo, Ele não deixou de ser fiel, Ele não deixou a santidade de lado. Então, é o mesmo Deus. Esse Deus que fala em João 3,16 é o mesmo Deus de João 3,36. E daí? Esse meio. Nós temos que ter essa formatação dentro de nós, irmãos, que quando Deus fala de amor, é algo muito diferente dessa análise poética que nós fazemos do amor. O amor que o Senhor dele é de uma intensidade tamanha que nós não conseguimos compreender isso. Mas esse Deus, irmãos, ao nos amar, Ele não abriu mão dos atributos de fidelidade, de santidade, de exclusividade. Então, não vamos entrar aqui nesse liberalismo teológico, que acha que Jesus Cristo é um fenômeno neotestamentário e acabou. Esse Jesus que nós estamos falando, ele está lá atrás, sabe? Ele fez maravilhas diante de Faraó, ele conduziu esse povo do deserto do tempo inteiro, ele fez justiça contra ímpios, e é esse Jesus que nós estamos falando. Esse Deus que se encarnou, e é esse que nos foi dado, sabe? Que não perdeu nenhum atributo do Velho para o Novo Testamento. Ele é o mesmo de lá até hoje. Então, não nos cabe, nós queremos rotular isso de uma forma diferente do que esse Senhor é para nós. Então, esse Senhor, irmãos, que nos ama, é esse Senhor que fala que nós devemos a Ele obediência, porque nós fomos resgatados de um lamaçal tremendo e colocados limpos. E nossa mente não tem que ficar conjecturando, sabe? Aqui eu vou, não, mas isso aqui está errado. Irmão, nós temos que obedecer. E essa obediência é submeter-se à vontade de Deus e executá-la. Amém? A obediência não está só no "tá tudo bem, eu concordo", não. Está também na execução. Amém? Então, eu só queria dar uns parâmetros aqui também com relação ao que essas obediências ocasionaram em determinada, numa listagem bem simples. Vamos falar em 6 itens aqui que foram muito impactantes quando eu comecei a olhar algumas relações que a palavra de Deus fala sobre a obediência. Ela nos traz prudência e fortalecimento. Isso está em Mateus 7, 24 a 25, que ele diz o seguinte, Mateus 7, 24 a 25, tá? Aí, talvez por a gente não ter tanto tempo, irmãos, eu não vou, assim, eu só vou citar aqui para vocês, quem puder acompanhar, mas eu vou adiantar um pouco aqui também. Me perdoem aí. Mas Mateus 7, 24 e 25 diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí, irmãos, você crê nisso? Não. Tá? Que todo aquele que ouve as palavras e as põe em prática, a comparação com o Senhor é com esse homem que edifica no lugar adequado, de forma adequada, com o insumo adequado, com o operador adequado. Tudo é adequado, tudo é prudente e tudo é equilibrado.
naquele que ouve e pratica a palavra de Deus. E esse homem, por ser prudente, ele é edificado e ele é fortalecido. Então, irmãos, é algo que nós temos que ter, é uma palavra que nós temos que obedecer e executar isso internamente dentro de nós. Amém? Fala também em Romanos, aqui, 16, 19, que essa questão da obediência deixa um legado. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu não encontrei outra para substituir, eu acabei. Então, em Romanos 16, 19, diz que, pois a vossa obediência é conhecida. Olha que maravilha. Irmãos, quem de nós pode ouvir amanhã ou depois, a sua obediência é conhecida diante de Deus? A sua obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então, irmãos, essa questão de nós termos essa obediência ao Senhor, isso naturalmente vai ser repassado. Então, é uma preocupação que nós devemos ter? Sim. É uma preocupação que nós devemos ter, porque isso é algo que nós temos que deixar. Filhos, igreja, comunidade, sabe? Nós temos que ser reconhecidos por isso. Paulo escreveu isso aí para Romanos. Ele escreveu isso aqui dizendo, olha, a vossa obediência é conhecida por todos. Essa obediência também nos diferencia, irmãos. Em Filipenses 2, de 12 a 15, diz que, Filipenses 2, de 12 a 15, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Assim, amados meus, como sempre obedeceste, sempre obedeceste. Amém. Okay? Então, a tela do 15 também diz assim, ó, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmão, isso não impulsiona? Isso não te impulsiona? Isso não te encoraja, irmãos? Ser esse luzeiro, tá? E você, acima de tudo, nós temos que crer. Se está na palavra, é para a gente fazer. Por uma questão de obediência, irmãos. A obediência é submeter-se à vontade e executar. Então, irmãos, eu quero que isso seja, porque foi para mim muito uma mola propulsora. Essa questão de saber que isso está muito claro em toda a palavra de Deus. Aqui. E também a questão da bênção, através da obediência de Abraão, irmãos, nós tivemos bênção. Eu achei fantástico isso aqui que eu só tinha escutado e não tinha ouvido. Ele diz o seguinte, eu coloquei até duas traduções aqui. Na tradução normal ele dizia que deveras, isso em Gênesis 22, 17 e 18, tá? Gênesis 22, 17 e 18. Amém? Olha o que o Senhor fala para Abraão aqui. Todo mundo já está cansado de ouvir isso aqui, mas essa forma agora ela é diferente. Ela diz assim, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Tem uma tradução aqui que eu achei, ela é bem uma linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Amém? Você não ouviu e sentou. Você fez o que eu mandei.
Então, irmãos, impulsiona ou não a gente? Alegra ou não o coração da gente? Então, também nessa questão de obedecer existem promessas. Tá? Através da obediência nós temos promessa. Essa aqui eu peguei uma versão de uma Bíblia católica chamada Ave Maria, porque na tradução nossa aqui ela não ficou uma tradução tão adequada ao tema, mas o análise profunda sempre leva para a mesma coisa. Mas na Bíblia Ave Maria, em Isaías 1:19, diz assim, se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. A Bíblia diz que a docilidade, irmão, traz benefícios. Sabe? Nós que vivemos num mundo que é pancada, dia após dia, nessa versão diz, se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. É uma tradução da Bíblia Ave Maria, que é muito usado na Igreja Católica. Depois, irmãos, a obediência também traz bênção para a nossa vida. Isso está em Deuteronômio 11. Versículo 13 e 14. Amém? Se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que eu hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a tua alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o teu grão, o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite, e darei erva no campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Amém? Então, eu numerei esses 6 pontos aí, irmão, só para a gente poder ter um pouco de luz. Eu não vou falar de desobediência, porque hoje nós vamos falar só de obediência. Então, eu não vou falar as consequências da desobediência, porque elas são terríveis. Mas hoje eu queria me concentrar nisso, em todos esses benefícios que a obediência nos traz, porque você conhecendo os benefícios da obediência, nós podemos desconhecer até o que não é benefício pela desobediência. Não nos interessa a desobediência, nos interessa a obediência. É por ela que nós temos que brigar, é por ela que nós temos que lutar. Então, nós tivemos um Senhor que teve uma vida de obediência. Esse Senhor, se teve uma coisa, né, foi a obediência, que se tem algo que ficou testificado, relatado, transparente, é a questão de obediência. O Senhor fez muitas vezes questão de colocar isso de uma forma muito clara para que nós não tivéssemos dúvida da necessidade dela. Então, a gente, hoje, eu creio que o Senhor está nos dando mais uma oportunidade da gente poder aprofundar um pouco mais nisso, para que nós não façamos desse relacionamento nosso com a palavra algo que seja motivo da gente ficar contestando coisas, porque a nossa mente ela é terrível e nós precisamos nos esvaziar muito até que nós tenhamos o pleno conhecimento, claro, da vontade de Deus, mas Ele deixou as coisas muito simplificadas nessa palavra. Vocês não precisam entender isso de uma forma tão profunda, vocês não precisam ficar discutindo isso, apenas obedeçam. E essa obediência não tem passividade nela. Essa obediência é para você ouvir e obedecer. E obedecer quer dizer você executar aquilo. Tá ligado ao entendimento, à percepção e à execução. Então, se nós escutamos a palavra, ouvimos, entendemos, percebemos, então vamos executar, irmão. É hora de executar. Amém? Louvado seja o Senhor.